Bem, amigos da TV ANFAC, estamos aqui em Jarinu, no Fórum Jurídico Nacional de Fomento Mercantil, e vamos falar agora com o desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Oscarino Moeller, que atua no setor de contratos há alguns anos, há 14 anos, e especificamente no setor de fomento mercantil há 6 anos, é isso? 6 anos, exatamente. Oscarino. E a conversa vai girar sobre contratos, sobre os cuidados que você tem que ter, porque o doutor Oscarino está todo dia julgando os processos lá e está vendo as dificuldades. Primeira coisa que eu queria ver, obrigado pela sua presença, eu queria uma avaliação do senhor do encontro. Como é que o senhor está vendo esse encontro aqui em Jarinu? O encontro de Jarinu é muito proveitoso, aliás, como outros anteriores realizados pela ANFAC, no sentido de que busca-se um esclarecimento geral a respeito da atividade do fomento mercantil. E, de certa forma, isso orienta aqueles que atuam efetivamente na área. E, ainda mais, com esses eventos, busca-se trazer também magistrados. E, com isso, divulgar dentro da magistratura as ideias a respeito desse contrato diferente, especial, que é o fomento mercantil. Esses magistrados estão julgando os casos hoje no dia a dia? Muitos deles estão julgando. São os que comparecem, são aqueles que apresentam interesse dentro da matéria que está sendo tratada. Agora, uma questão na sua palestra, especificamente, você teve muita questão do contrato. Eu acho que esse é um ponto-chave de todo o processo da operação do fomento mercantil. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre os principais pontos da questão, os cuidados que os empresários têm que ter na formulação desses contratos. Como eu especifiquei na palestra, a existência do contrato é preponderante. Não é possível nós demonstrarmos a existência do fomento mercantil sem a lavratura do contrato. Porque o contrato de fomento mercantil ainda não está tratado em lei. Tanto que é um projeto no Senado, de número 3.615, em trâmite há longo tempo, agora a última redação de 2005, e que ele que vai dar a argamassa, a estrutura, a tipicidade ao contrato. Enquanto isso não ocorrer, a formação desse contrato depende daquilo que foi elaborado entre as partes, porque não existe uma norma legal disciplinando ainda a matéria. Dessa maneira, os empresários têm que cuidar, e bem, da lavratura desses contratos, para não receberem alguma surpresa futura na sua execução. A ANFAC tem um contrato padrão. Ele serviria como uma referência? Eles têm, de fato, a última redação de uma circular de 2006, e é um contrato que contém todos os itens indispensáveis. Muitos deles talvez não sejam necessários nessa ou naquele negócio jurídico, mas em tese todos os elementos indispensáveis estão ali lavrados. De maneira que o empresário que utilizar, ele está seguro de que os princípios do Código Civil, que hoje rege totalmente a matéria, estão lá presentes. O mais vai ser a interpretação da ocorrência quando surgir o processo, a lide, né? Quais são os pontos que o senhor, assim, resumidamente, poderia colocar dentro de um contrato que seria o mínimo necessário para que um empresário atentasse? O mínimo indispensável seria, em primeiro lugar, especificar de forma bem clara todas as prestações que estão sendo tratadas entre as partes. E quando houver a compra de direitos de crédito que incide sobre os títulos que são emitidos, e quase todos os contratos têm esta obrigação, é necessário colocar bem com ênfase quais serão as garantias colocadas para ambas as partes, inclusive até esclarecendo se houver algum problema no cumprimento do contrato, se a empresa cliente vai ou não ressarcir, porque a clareza dessas cláusulas vão fazer com que o juiz, na sua interpretação, pelo princípio da boa-fé objetiva, regulamente a solução da lide a favor do empresário legítimo que está ali para recuperar a empresa, né? Ou seja, hoje o empresário tem livre trânsito para negociar esse contrato com o cliente dele. Sim. E ele teria que tomar. Não pode ser uma coisa mecânica, não é um contrato para todo mundo. Quer dizer, cada caso. Sim. O modelo da ANFAC é um modelo genérico. Praticamente ele abrange todas as possibilidades que existem.
Mas, lógico que cada um vai elaborar as cláusulas segundo os limites da contratação. O senhor lá no tribunal, o que o senhor tem encontrado assim, de recorrente, de problemas que o senhor vai... Variavelmente as empresas de fomento cometem esse mesmo erro. O erro que mais ocorre é exatamente na apresentação do contrato quando ingressa uma ação. Ou o contrato não é juntado, ou ele é juntado de forma deficiente e o juiz é obrigado a abrir a prazo para a complementação dessa prova. Um outro problema que normalmente surge é problema de endosso nos títulos, problemas de avalistas. Esses são, em torno dessas problemáticas que giram as ações. Ou seja, o empresário de fomento mercantil tem que estar muito atento e, às vezes, abrir mão da pressa para fechar o negócio, mas formalizar bem o contrato. A pressa é inimiga da perfeição. Então, realmente, é necessário que tenha calma na lavratura do contrato para que ambas as partes fiquem cientes de todos os itens, para que uma não possa, posteriormente, alegar um desconhecimento. Ok. Doutor Ascarino, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, já convidar para outras oportunidades na nossa TV Anfac, porque acho que tem muito assunto dentro de cada um desses itens que a gente está conversando. A gente podia falar um pouquinho depois do endosso, um pouquinho depois de cada um da parte dos contratos. O senhor já aceita o convite? Perfeito, agradeço muito a entrevista e atenderei prazerosamente quando for necessário. Tá, ok. Muito obrigado, é você, amigo da TV Anfac. A gente se vê logo numa outra entrevista aqui, diretamente do Fórum Jurídico. Um abraço e até lá.